Olá, que bom que você se interessou pelo nosso curso de estudo bíblico do Saltério, dos Salmos, 150 Salmos. Aqui nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação do conteúdo do nosso curso, da plataforma onde você vai assistir as videoaulas e do material impresso, arquivos em PDF, apostila, que nós vamos estar disponibilizando de todos os 150 salmos. Antes disso, eu queria ler aqui Provérbios 4:4. Provérbios 4 é um conselho de um pai para um filho, o conselho de Davi para Salomão. Provérbios 4:4, na versão de King James, fala assim, ó, ele também me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência. Não te esqueça, nem decline das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te preservará. Ama, e ela te guardará. Olha, Davi já ensinava a Salomão desde criança o valor da sabedoria. Por isso que quando Deus perguntou, o que você quer, Salomão? Ele pediu sabedoria. Olha o versículo 7. A sabedoria é a principal coisa. Portanto, adquire a sabedoria. E com toda a sua aquisição, com tudo que você tem, adquire entendimento. E quais são os resultados? Ela te exaltará e ela te promoverá. Invista em você, em todas as áreas, na área espiritual, na área emocional, na área profissional, na sua carreira. Invista que o próprio conhecimento, a própria sabedoria te promoverá. Ela te trará honra quando tu a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e coroa de glória te entregará. Provérbios, capítulo 4. Um conselho de um pai para um filho. Busque e adquira a sabedoria. Ela vai te exaltar. Ela vai te levar a novos níveis de maturidade espiritual, de conhecimento, e ela te protegerá contra o mal, contra as armadilhas, contra os problemas, contra as ciladas que a vida nos apresenta. Vamos lá? Eu vou apresentar aqui para vocês alguns slides. Esses slides também estão aqui abaixo desse vídeo, caso você queira lê-los com mais detalhes para obter informações precisas sobre o nosso curso. O título do nosso curso, Salmos, Sabedoria e Fé para Vitórias no Dia a Dia. Meu nome é Raimundo Barreto, carinhosamente me chamam de Rai, pastor mestre. É um curso online, EAD, com as apostilas em PDF que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Bem, eu tenho 37 anos servindo ao corpo de Cristo com o comissionamento de pastor mestre. Eu cursei o Seminário Batista Renovado em Venda Nova, região da Grande Belo Horizonte. Pastoreei igrejas, comunidades em São Luís do Maranhão, Salvador e Senhor do Bonfim, na Bahia, Rio Claro e Araraquara e região, no interior de São Paulo, e atualmente eu resido com a minha família, pastoreando uma igreja junto com outros ministérios na igreja de Garanhuns, Pernambuco. Durante todos esses anos, 37 anos de ministério, eu tenho ministrado para pastores, músicos, casais, professores, jovens, adolescentes e terceira idade. Eu também sou palestrante e profissional na área de informática. A beleza dos salmos. Os salmos preenchem vasta camada de carências espirituais e emocionais das pessoas, em diferentes épocas ou situações da sua vida e em diversos momentos.
são muitos existenciais. Tem a ver com a vida no nosso dia a dia. Os salmos nos revelam que é muito normal, mesmo para nós que cremos, sentir uma série de emoções em meio às pressões severas do dia a dia. O estresse produz um conjunto de emoções, geralmente mistas, mesmo nas pessoas mais piedosas. É aí que a palavra de Deus e os salmos se tornam alimento espiritual e fonte de fé para nós. Todos nós já usamos os salmos. Durante milênios, os salmos têm inspirado cristãos no seu dia a dia, em diversos momentos e situações adversas, de medo, de depressão, de injustiças sofridas, de ataques, de ciladas, de doenças. E todos os salmos vividos por Davi, por Asaf, por Moisés e muitos outros inspirados pelo Espírito Santo, eles encontraram em Deus e na meditação da palavra força. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É assim que é aberto, é o prólogo do Saltério, o Salmo número 1. Medita na palavra do Senhor. E quando você medita, você se tornar uma árvore frondosa, resistente. As suas folhas não vão se murchar, independente das circunstâncias externas, independente da estação. Essa é a importância dos salmos. Mas vamos ver o que grandes homens de Deus escreveram a respeito dos salmos. Salmos, uma Bíblia resumida. Santo Agostinho, em sua monumental obra, comentando cada um dos 150 salmos, eu tenho essa obra aqui, com mais de 2.500 páginas, ele comenta salmo por salmo, que é o que também nós vamos fazer aqui, é claro que com mais objetividade e menos texto. Então, Santo Agostinho afirma que o saltério é como uma escola de oração, louvor e adoração. Segundo Martinho Lutero, os salmos são como uma Bíblia resumida, no sentido de conter as principais doutrinas abordadas nas Escrituras. Reis e camponeses, profetas e sacerdotes, apóstolos e mártires, monges e reformadores, executivos e donas de casa, professores e cantores populares, para todos esses e para uma multidão de outros, salmos têm sido vida e alimento espiritual. 5 livros, um propósito. Costumeiramente, as pessoas leem os salmos como uma coletânea aleatória de poemas individuais sobre tópicos variados. Você acha que o nosso Deus arrumaria os salmos de forma aleatória? Ou há uma beleza na arrumação dos salmos? Nas primeiras aulas introdutórias, eu vou mostrar e ensinar para você que os salmos, ele tem uma lógica. Eles foram agrupados em 5 livros, livro 1, 2, 3, 4 e 5, os 150 salmos, de uma forma lógica, dentro de um período de 500 anos da história de Israel. Começando com Davi, passando ali por Salomão, o exílio babilônico, a saída do exílio até o momento de glória. Então, toda vez que a gente lia os salmos, e é uma bênção, mesmo individualmente, Deus vai falar com você, e tem falado com milhões de pessoas, inspirando oração, louvor, adoração, impartindo sabedoria, discernimento, formas de vencer e suplantar problemas e dificuldades do nosso dia a dia. Mas quando você compreende a lógica, o esquema, como foi estruturado os 5 livros dos Salmos e a conexão, a ligação que há entre cada livro e entre os Salmos em si, uau! Você vai conseguir fazer mergulhos mais profundos
e absorver entendimento, sabedoria e revelação, experiências com Deus mais profundas. Deus é um Deus de ordem e não de aleatoriedade ou confusão. Sendo assim, inspirou os editores dos Salmos a guardá-los nos 5 livros com um objetivo e propósito, mesmo que os Salmos tenham sido escritos ao longo de cerca de 500 anos. Os Salmos cobrem 500 anos da história de Israel. Itens estruturais do Salmo. Nós vamos mostrar para você que existem versículos, perícopes, textos, salmos inteiros que demarcam a estrutura dos salmos. É surpreendente você ler e falar, puxa, como é que eu não via isso antes? Observe os últimos salmos e os últimos versículos de cada livro dos 5 salmos. Você vai ver como que aquele salmo, os últimos versículos se encerravam, e você vai ver que ali existe uma sincronia, uma estrutura muito bem elaborada pelo nosso Deus, que inspirou provavelmente um grupo de sábios, talvez ali sucessores da linhagem real de Davi e Salomão, com toda a sabedoria que havia naquela atmosfera, né, paterna de Davi, de Salomão e seus descendentes, os filhos de Jessé, para que compusesse o salmo nesses 5 livros, que arranjassem esses salmos em 5 livros. Ou seja, os salmos foram arrumados em 5 livros de forma intencional e numa ordem proposital pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui rapidamente esses itens estruturais. Você observará que há itens, salmos, versículos e perícopes. Perícopes é um termo técnico para estrofes ou bloco de textos das Escrituras. Você observará que há itens estruturais, como a colocação de salmos acrósticos, por exemplo. O acróstico é um tipo de salmo onde cada versículo ele começa com uma das letras do alfabeto hebraico, né, que tem 22 letras. Você vai encontrar alguns salmos com 22 letras, ou com um pouco mais, porque pode não ser um versículo, pode ser uma estrofe de 2, 3 versículos, começando com uma das letras do alfabeto hebraico. Mas também de agrupamento de salmos por tópicos, como os salmos reais, os salmos do servo sofredor, que descrevem profeticamente o sofrimento de Jesus, salmos de inimigos específicos, salmos de Yahvé Malak. Yahvé Malak, Malak significa rei, Yahvé é o Senhor, né? Yahvé é rei, é chamado salmos reais, ou salmos dos reinos, do reino de Deus. É o Salmo 93 ao Salmo 100, é um agrupamento de salmos denominado salmos reais. Eles começam no primeiro versículo, Yahvé Malak, reina o Senhor. Os salmos penitentes ou de arrependimento, salmo de recordação da história, salmos de romagem ou dos degraus. O salmo de romagem ou dos degraus é o Salmo 120 ao Salmo 134. Esses salmos de romagens, eles eram cantados justamente quando o povo de Israel estava saindo do exílio babilônico e voltando para Jerusalém. Por isso que chama de uma romaria, salmo de romagem. O Salmo 120 ao 134. É muito interessante que essa série de salmos vem logo depois do Salmo 19. É muito interessante que o Salmo 19 está no centro do livro número 4 do Saltério. E logo em seguida vem esse salmo de romagem. Esse salmo dos degraus também era cantado no período da festa dos tabernáculos. Alguns peregrinos deixavam em suas cidades para subir a Jerusalém e celebrar a festa requerida ao Senhor. Ali tem uma graduação espiritual para elevar o nosso espírito, salmo a salmo, degrau a degrau, a uma consciência
da presença, da glória, da kavod do Senhor. Não são chamados os salmos de romagem. Os salmos de aleluia, é assim que se pronuncia, aleluia, onde Iá é a abreviatura do nome Iavé. Esses salmos são os últimos salmos do Saltério. Se você conferir na sua Bíblia o Salmo 146 e o Salmo 150, ele começa com aleluia, louvado seja Iá, Iavé, e se encerra com aleluia. Começa com aleluia, se encerra com aleluia, e o Salmo 150 acaba com um convite para que todos os povos, todas as nações venham adorar ao Senhor. Aleluia! Louvado seja Iá, que é a abreviação do nome de Iavé. Além dos salmos messiânicos fantásticos e dos salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios é muito mal compreendido pela cristandade. São salmos aonde os salmistas, e no caso nós, oramos para que o Senhor seja o nosso vingador. E ele ora para que haja maldição contra os inimigos de Deus, do seu reino e nós. Nós precisamos alinhar o nosso espírito com relação a esses salmos de maldição ou imprecatórios, é o termo técnico, que dão mais indicação de como o saltério é estruturado. Olha, aqui nós temos uma imagem das nossas videoaulas. Eu vou te falar um pouco mais adiante sobre a plataforma. Serão 165 videoaulas. Aqui do lado esquerdo você vai ter acesso às videoaulas, como são 150 salmos. Mas eu coloquei mais 15 aulas introdutórias ou complementares. Então serão 165 videoaulas, numa média de 15 minutos cada aula. Muito objetivo, com muito conhecimento, unção e revelação. 45 horas. Todas as videoaulas da introdução e dos 150 salmos, salmo por salmo, acompanham suas respectivas apostilas em PDF, que eu vou te mostrar logo em seguida, agrupados nos 5 módulos. O primeiro módulo é a introdução e o primeiro livro dos salmos, que é do 1 ao 41. Tá? O segundo módulo vai do 42 ao 72, que é o livro 2, e aí sucessivamente. Olha aqui, serão 5 módulos, 5 apostilas que você vai baixar e encadernar. Videoaulas e apostilas em PDF, separadas em 5 módulos. 5 apostilas, totalizando mais de 600 páginas, pessoal. Olha o valor extraordinário só deste material que você vai poder imprimir, encadernar, e vou te mostrar já já esse material, tá bom? Contendo muita sabedoria, estima a sabedoria, adquire-a, porque ela te exaltará, ela te protegerá, e muita revelação do saltério. O que eu quero trazer em cada aula, você vai ter a apostila daquele salmo. Normalmente, cada salmo vai dar 1 ou 2 páginas. Existem salmos que é necessário, eu dou 3 páginas, tá bom? Lembrando que no material impresso, na apostila, você vai ter mais conteúdo, inclusive textos complementares, textos paralelos, para que você se aprofunde mais. Senão as nossas aulas iam durar 30, 45 minutos, não é o objetivo. O objetivo da aula é trazer a unção, é abrir o seu entendimento, impartir a sabedoria. Aí depois você vai usar isso como uma devoção para a sua edificação pessoal. Então tá aí, ó, vídeos, aulas e apostilas em PDF separadas em 5 módulos. O primeiro módulo contém a introdução e o livro 1, que é o Salmo 1 a 41. Esses 41 salmos, ele traz um tema central, pessoal. É o tema da confrontação. Confrontação. Você vai perceber, e eu vou explicar claramente para vocês,
que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são o prólogo, a introdução, os dois pilares de todos os 150 salmos. Se você não entende o Salmo 1, que foi colocado ali, que quer estimular a gente a não ser uma pessoa descuidada, ímpia, mas ser uma pessoa abençoada, agraciada, que medita na palavra do Senhor, então o primeiro salmo já estimula. Ele faz um contraste. E muitos outros salmos contrastam o viver de uma pessoa ímpia e o viver de uma pessoa justa. Então ele abre o salmo. Quando você abre o livro do salmo, você vai ter que escolher. Você quer ser bem-aventurado ou você quer ser como um ímpio, tolo? Ok? O segundo salmo fala do reino e fala da oposição dos inimigos de Davi. O Salmo 1 ao Salmo 72 foram escritos por Davi. Dá uma lida lá no final do Salmo 72, que ele fala sobre isso, tá ok? Então preste atenção, é importante que a gente entenda que todos esses 41 primeiros salmos, eles falam de batalhas. Davi começa, meus inimigos se multiplicaram. E logo o Salmo 3, tirando os dois salmos introdutórios, ele é um salmo que tem um contexto da revolta do filho de Davi, Absalão. Ele fala, os meus inimigos são numerosos. Então, existe muita batalha, inimigos, ciladas, dificuldades, oposição, que Davi e o seu reino, que é uma figura veterotestamentária de Jesus Cristo e do seu reino, toda a oposição que o reino de Deus tem para ser estabelecido nesta terra. Então, o assunto central de todos os 150 salmos é o reino de Deus e como o reino de Deus vai prevalecer, assim como Davi prevaleceu, assim como Salomão prevaleceu. Por isso que o título desse nosso curso é Salmos, Sabedoria e Fé para termos vitórias no nosso dia a dia em diversas situações adversas à nossa fé. Está dando para perceber o espírito e o coração dos salmos e desse curso? O livro 2 é do Salmo 42 ao 72. Você vai ver que o tema principal é a comunicação. Quando Davi começa a propagar a palavra, né, para todas as nações. O livro 3, Salmo 73 a 89, devastação. Esses salmos foram compostos no período do cativeiro babilônico. Por isso que você vai ver ali muita devastação. As pessoas já não tinham mais o templo, o sacerdócio, mas eles amadureceram depois do cativeiro. Amadurecimento e maturidade é o Salmo 90 ao 106. O Salmo 89 acaba com o clamor. Congrega-nos, Senhor, de entre as nações. É o Salmo 89. O Salmo 90, ele fala, o Senhor congregou o seu povo. Está vendo que existe uma conexão entre, por isso que eu coloquei aqui essa linha, existe uma lógica, existe um fluxo, existe uma continuidade de assuntos. Então, às vezes, nós lemos os salmos, como eu falei, individualmente. Ótimo, maravilhoso. Mas é importante a gente situar aquele salmo no contexto histórico. Aí você vai aproveitar melhor alguns textos, algumas expressões. Aí você vai poder extrair do salmo mais vida, mais fé, mais sabedoria e etc. Então, o livro 5 do Salmo 107 a 150 é a celebração da vitória. Por isso que aqui dentro tem o quê? Os salmos do reino e os salmos do aleluia. É a consumação. Então, esse aqui é o fluxo dos 5 livros e o nosso curso vai seguir esse fluxo e essa linha mestra, tá? Não que não haja batalha aqui,
no livro 3 ou no livro 4. As batalhas continuam, mas há uma concentração de confrontação aqui, de comunicação. É o tema central desse livro do Salmo. Tá aí, o nosso curso ele é inteiramente online, na plataforma Hotmart, a maior plataforma de cursos EAD, cursos em videoaulas do Brasil, da América Latina, presente em diversos continentes. Você vai poder acessar as videoaulas do seu smartphone, do seu notebook, né, do seu computador ou mesmo da sua Smart TV. Você assiste às videoaulas na plataforma Hotmart pelo notebook, tablet, smartphone ou mesmo na Smart TV. E lá você vai baixar os arquivos PDF da introdução e do livro 1 e o livro 2 dos Salmos, depois de livro por livro que eu vou mostrar para vocês aqui. Qual é o meu objetivo em disponibilizar, em abençoar o corpo de Cristo com essa série de estudos sobre o saltério? Qual é o objetivo? Nesse slide ele explica. Salmos no seu dia a dia. Imagine só, você pode meditar em um salmo por dia, ok? Você vai fazer ali a introdução. A introdução, eu tenho aqui um cronograma, vai dar umas 8 aulas. Depois, a própria plataforma, ela vai liberar 8 dias depois, o Salmo 3, porque o Salmo 1 e 2 já está contido na introdução, porque ele tem os 2 pilares. É o prólogo, é a introdução de todos os salmos. Então, ele já faz parte das aulas introdutórias. Então, do Salmo 3 ao Salmo 150, a própria plataforma, entenda bem, pessoal, depois que você faz a matrícula, você vai começar a estudar, baixar o material introdutório, Salmo 1, Salmo 2, ele vai liberando automaticamente. No 7º dia, ele libera o Salmo 3. No 8º dia, o Salmo 4. Está dando para perceber? Salmo 5, Salmo 6, Salmo 7, Salmo 8, Salmo 9. E durante muitas aulas dos Salmos, eu vou disponibilizar material bônus complementares. Então, voltando para você entender esse salmo. Você não vai entrar lá e está 150 salmos disponíveis. Não, porque eu quero que você siga o fluxo. E também eu tenho este objetivo que mostra nesse slide. Portanto, durante 150 dias do ano, você vai poder usar esses salmos. Temos um material riquíssimo em 160 aulas. Serão 160 dias, dividido aí por 30, que é o mês, né? É que eu fiz aí mais ou menos 6 meses de estudo. E preste atenção, não é leitura de salmo. Medita. Digira a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Ela será vida para você. Tá? Então você vai usar para devoção e edificação pessoal, para estudo em família. Olha aí, você pode criar um alvo. Esse ano eu tenho como alvo investir tudo o que eu tenho para adquirir sabedoria. Você pode também compartilhar com sua família, fazer um culto aí, né? Se você fazer um culto, você pode ler, meditar 2 em 2 salmos em família, ou fazer um resumo. Eu vou ministrar presencialmente aqui na minha cidade, uma vez por semana de 1h30, presencial. Os alunos vão comprar o curso online, né? Porque eles podem rever as aulas durante a semana, mas uma vez por semana eu tenho uma reunião presencial. E eu aí vou rever 7 em 7 salmos, presencial. Você pode fazer isso com a sua família. Uma reunião de 1 hora, desde quando as aulas têm uma média de 15 minutos, né? Você pode ler e meditar 4 em 4 salmos, 2 em 2 salmos, etc. Tá bom? Para estudo nas células ou culto doméstico da sua igreja, olha aí, você tem material, gente, para ministrar sobre diversas situações. Sobre uma fé enfraquecida, nós temos lá a oração do doente arrependido, medo, angústia, pavor, inspiração à adoração,
ensinos de como Davi venceu as batalhas através da oração. Os salmos são uma escola de oração, intercessão, louvor e adoração. Que coisa maravilhosa, né? Você pode ministrar nos cultos, para aconselhamento, para ensino nas EBD, Escola Bíblica Dominical, para consulta posterior, desde quando esse curso é vitalício. Você pode rever as aulas e você vai ter o material impresso, um verdadeiro manual dos salmos, etc, etc. Para finalizar, nosso último slide, recursos, assinatura e duração. Primeiro, eu vou disponibilizar um grupo do WhatsApp. Nesse grupo, irei me comunicar com vocês, disponibilizar material extra, agendar reuniões online, que eu vou explicar aqui adiante, para sanar dúvida, prestar suporte e muito mais. Nós faremos uma conferência mensal. Para quê? Isso para cada turma individual. A finalidade é sanar dúvida, responder perguntas, estimular os participantes, ouvir sugestões e você compartilhar aquilo que Deus tem falado para você. Qual é o investimento? Serão 160 aulas, serão 6 meses. Então você pode comprar esse curso pagando com cartão de crédito, Pix ou boleto bancário em 6 parcelas de R$ 37,00. Adquire a sabedoria com tudo o que você tem. O curso ele tem acesso vitalício, quer dizer, a qualquer momento você tem acesso a esse conteúdo. Às vezes você vai ministrar, vai fazer um culto, né? Aqueles, como eu falei anteriormente, você vai, puxa, deixa eu lembrar o que é que o Rai falou além do que está na apostila. Então você tem a apostila, olha aqui a apostila, isso aqui é o módulo 1, tá, pessoal? Tá? Eu vou liberar elas em módulos, tá? A minha sugestão, você vai ver quando você entrar no curso, é que você pegue um classificador, vá juntando. Tá? Quando acabar o primeiro módulo, livro 1, você pode fazer uma encadernação melhor. Aqui está em aspiral. Então, esse módulo 1, tá vendo? Introdução, livro 1, Salmo de 1 a 41, confrontação. Aqui tem a introdução, que é fundamental você entender esse aspecto orgânico e a ligação, o contexto de cada salmo. Você vai se surpreender. E aí nós vamos ter salmo por salmo. Salmo 8, 1, 2 páginas. Salmo 9, 2 páginas. Então, quando você encerrar o módulo 1, eu vou disponibilizar esse arquivo tudo juntinho. Só que as páginas aqui, pessoal, já estão em ordem sequencial. E já tem um índice, ó. Já tem um índice aqui, deixa eu abrir para vocês verem. Já tem um índice, ó. Tá vendo? A introdução, ó. Tá vendo? Eu vou explicar qual é o tema central de cada livro dos salmos, como os salmos podem ser utilizados no seu dia a dia. Tudo isso aqui faz parte da introdução e o Salmo 1 e 2. Tá? Olha aqui, eu vou dar uma aula. Existe uma conexão entre os muitos salmos, tá, pessoal? O Salmo 3, o Salmo 4, o 89 e o 90, e aí vai, tá? Além desses salmos que eu falei, né? Os salmos do reino, os salmos de romagem, os salmos de aleluia, são blocos ou grupos, agrupamentos de salmos. Então aí você vai depois, ó, salmo por salmo, tá vendo? Então você vai imprimir as 2 páginas, depois imprime duas, e tá já a numeração, tudo certinho para quando você encadernar, você localizar os salmos. Isso aqui é o módulo 1, tá? Olha quantas páginas deu só o livro 1 dos Salmos com a introdução. 127 páginas. Serão 5 módulos, tá ok? Eu estou mostrando para você ver o material que você está comprando. Videoaulas, acesso perene, vitalício, e as apostilas que você pode salvar no seu notebook, no seu tablet, e levar para meditar nas suas devoções ou para ministrar e etc., compartilhar. E você tem uma garantia de 7 dias. Então, depois que você fizer a matrícula, você tem um período de 7 dias lá dentro da plataforma. Caso você não gostar, ou não é a expectativa que você tinha, você pode cancelar
a sua inscrição. Faça já a sua matrícula na Escola de Oração, Louvor e Adoração. Aqui está o link, você pode compartilhar com outras pessoas, salmos.raibarreto.com.br. Se você quiser acessar o meu blog, é esse domínio aqui, raibarreto.com.br, para você me conhecer. Lá tem meu canal do YouTube, meu Instagram, né? Caso você queira conhecer um pouco mais o conteúdo que eu tenho disponibilizado nas redes sociais, inclusive aqui no blog, tem muito material em PDF também, que você já pode ir conhecendo a minha didática, né, a profundidade com que eu trato a escritura, mas com um linguajar muito simples, tá ok? E aqui também tem o meu WhatsApp, tá ok? Então aqui nessa página você vai encontrar todos esses slides que eu apresentei para você, e também lá embaixo tem um botão onde você será direcionado a um checkout, passará lá o seu cartão de crédito ou pagamento com Pix ou com boleto. Boleto você vai ter direcionado para uma outra página, porque você tem 24 horas para pagar o boleto. Senão você vai ter que entrar e refazer a sua assinatura, tá ok? Pai, muito grato pela oportunidade de estar compartilhando com o corpo de Cristo essa série de estudos dos Salmos tão riquíssima. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar a tua família, abençoar a tua comunidade. Te aguardo lá na primeira aula dos Salmos, sabedoria e fé para vitórias no nosso dia a dia.